E aí eu vejo aqui, por trás dessa situação toda que ele estava vivendo, o plano de Satanás. Porque o Satanás queria mudar o jeito de eles comer, queria mudar a religião deles, e não se contentando, ele queria mudar o nome deles. Porque, para quem já pesquisou, a gente sabe que os nomes deles eram como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel quer dizer Deus é o juiz. Todos os nomes relacionados a Deus. Ananias quer dizer Jeová é benigno. E aí a gente vê Misael, que significa quem é como nosso Deus. E Azarias significa Jeová é o meu socorro. Então o diabo não estava se contentando. Ele queria mudar. Ele queria trocar o nome deles. Porque ele queria a qualquer custo que eles adorassem os ídolos da Babilônia. E a gente vê que aqueles jovens continuavam o quê? Firme. Eles continuaram o quê? Perseverantes. E aí, eles queriam o quê? Mudar o nome dele para o nome de Deus. Aí colocou o quê? Belsazar, né? Colocou Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente vai ver o que significa, né? Belsazar significa príncipe de Bel. Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Abednego, que é como a deusa Saque. E a gente vê Mesaque. E Abednego, servo fiel do Deus Fogo. Então, meus amados, aqui, totalmente levado à idolatria. E aí, trocaram o nome deles. Porque isso aí era uma coisa que eles não tinham domínio, né? Mas a questão da comida, a questão de não se misturar, aí estava sob a direção deles. E a gente vê aqui a chimera de Satanás. Era unir o quê? Esses jovens aos ídolos dele. Na instrução, na dieta, na maneira de viver. E a gente vê aqui, meus amados, no versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e que assim fosse mantido por 3 anos, dos quais assistiam diante do rei. Então as finas iguarias aqui, elas significam o mundo. E a gente vê aqui a missão desses 3 jovens, o que eles iam fazer? Mas Deus, Ele sempre apresenta pessoas na sua vida que vão lhe ajudar, que vão lhe ajudar a seguir em frente, que vão ajudar você a não cair. E aí a gente vê aqui o chefe, né, dos eunucos. Eles falam assim: não, a gente não quer se igualar a eles. Pois durante 10 dias a gente vai se abster. A gente vai comer só legume e tomar água. E depois de 10 dias, você pode comparar como vai estar a nossa fisionomia e compare com as pessoas que comem das iguarias dos reis. E aí, eles fazem essa prova aí com o lucro. E aí Daniel e seus 3 companheiros não quiseram se contaminar, porque eles não queriam ter parte com os ídolos. E a gente vê aí a figura desse eunuco consentindo. Vocês acham que foi por causa que ele quis? Não, porque Deus já estava agindo ali no meio. Deus já havia um mistério ali. E eu te pergunto nessa noite, jovem, qual tem sido a sua dieta espiritual? Como é que vocês têm se alimentado? Como vocês têm se alimentado das coisas de Cristo? Como é que vocês têm se dedicado à obra do Senhor? Quando eu entrei, eu vi esse grupo de jovens e assim alegra o coração da gente, né? Porque na maioria das igrejas os jovens não querem ter compromisso. E os jovens aqui estão de parabéns, pelo empenho, porque é assim que Deus quer. São jovens separados da presença de Deus. Por muito tempo da minha vida, eu tinha um prazer, eu achava muito bonito o mundo. E aí eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. E aí eu sempre fui um jovem que quis estudar. E a minha mãe falava: meu filho, o que eu posso deixar para você eu estudo.
Meu filho gosta de serviço pesado, mas meu filho vai estudar. E aí eu sempre tive essa meta no meu coração, mas eu tinha aquele desejo do mundo, eu achava bonito as pessoas beber, eu achava bonito as pessoas andar em festa, e por muito tempo na minha vida, aí minha mãe faleceu, em 2010, aí eu caí no mundão, e esse mundão me trouxe muita consequência para a minha vida, porque uma coisa é você admirar, outra coisa é você estar vivendo lá, e aí entre altos e baixos da minha vida, eu e uma esposa linda, Deus apresentou, uma família maravilhosa, né? Mas graças a Deus que eu tive tempo de voltar. E os jovens que não têm tempo de voltar? Vocês que não têm tempo de se arrepender? Então, jovem, que a sua prioridade possa ser o Senhor. E a gente vê aqui Daniel como homem de propósito, porque ele nessa terra estranha, e ele foi imediatamente ali chamado e confrontado para deixar o seu Deus. E a gente vê que apesar da pressão, ele propôs em seu coração em defender a lei de Deus em seu coração. E aí eu te pergunto, o meio que você está vivendo, seja na escola, seja no trabalho, as pressões externas elas vêm na sua vida, mas você tem que colocar no seu coração que você vai defender a Cristo, que você vai defender aquilo que está no seu coração, que é Jesus. E a gente vê por causa disso, Deus concedeu a Daniel o que? Favor aos olhos dos outros. Daniel foi subindo. Daniel não precisou se contaminar. Daniel não precisou se sentar na roda dos escarnecedores. Mas ele recebeu a dádiva de Deus. E saiba, tudo que você está fazendo, toda essa separação que você está fazendo no mundo, Deus vai te dar a recompensa lá na frente. Lá na frente você tem fruto. Quando eu botei aqui um pouco meu testemunho, então quando eu fui desviar, eu já estava formado. Eu sei que estava na cabeça, né? Eu vou estudar primeiro, tá? E aí, eu fui fazendo concurso passando. Mas aí eu tinha muito compromisso. Nas escolas que eu trabalhava assim, eu estava testado, passava um mês, ia farrear, depois voltava, e tinha prestígio como profissional. E aí chegou ao ponto de eu quase perder meu emprego no Estado. E aí foi a vez que eu voltei para Cristo. E aí eu me arrependi, naquela mesma igreja que nós congregamos, eu amava, na fonte da vida, que foi uma fonte na minha vida. E eu me lembrei agora que eu passei um ano atrás dessa mesma igreja. Ele estava inaugurando a igreja. E eu passei com o meu carro cheio de gente assim, cheio de cerveja, bebendo. Eu fui virar e a rua estava impedida. E o que eu falei? Meu Deus, esses crentes fazem igreja agora em todo lugar. Meus amados. Depois de um ano eu estava lá naquela igreja, sem o carro, sem dinheiro, sem creche. E aí Deus foi me tratar novamente. É aqui que tu vai ficar. Agora eu vou te tratar. Então, jovem, não queira ser tratado pelo Senhor. Não queira ir para o mundo. Glória a Deus. Porque tem consequência na nossa vida. Graças a Deus que Deus me livrou e me trouxe para a casa dele. E vamos voltando a texto, você falar o testemunho aqui é grande. E vamos voltar ao texto. Então a gente vê aqui, meus amados, que algo aconteceu também com José. José foi um homem onde ele passou todas as fases da vida dele, mas ele não se corrompeu. A vida, ela é composta de fases, sabia? E vai ter fase que você vai se desesperar. Meu Deus, eu estou sozinho. Vai ter fase que você vai ter alguém para te auxiliar. E a gente vê que ele passou todas as fases, mas ele não se corrompeu. Ele foi firme. Então vamos ser firmes, assim como José, assim como Daniel. Então, ao colocar Deus em primeiro lugar, Deus abençoou a vida desses dois jovens de uma maneira sobrenatural. E aqui nessa noite eu falo, todo filho de Deus precisa ser uma pessoa de propósito.
Você tem que ter propósito no seu coração. Você tem que ter um objetivo. Às vezes você fala, Deus, eu quero ser médico. Deus, eu quero ser um advogado. Mas você não abre nenhum livro. Você nem se inscreveu no Enem. Já abriu a inscrição do Enem? Não, né? Já? Não estou sabendo. Então, Deus vai te dar, mas você tem que buscar, meus amados. Vocês têm que buscar. Vocês têm que ler. E a leitura principal é essa aqui, a Bíblia. Essa é a leitura principal da vida de vocês. Eu me recordo, 2 anos atrás, eu gosto de pregar teclado, né? Toco tecladinho, eu estava ali como diácono, só louvando. Pastor, bota para pregar, não, pastor, você pregar, não vou pregar, não quero pregar. E aí eu ouvi uma palavra que tocou meu coração, ministrou na minha vida. Eu tinha aquele desejo, eu via a pessoa pregar, eu era tão bonito, como a pessoa sincroniza assim, calma. E aí eu achava que Deus me ensina. O fato de eu ser professor, não, é fácil para tu explicar. Mas não é. É totalmente diferente quando tu está aqui em cima. Coração gela, não treme. Mas aí você que tem um desejo, você tem que colocar no seu coração, eu quero isso, Senhor, me ensina. Mas aí você vai ter que ler. E aí eu comecei a ler mais, e Deus foi abrindo meus olhos de uma maneira sobrenatural. Aí o pastor, tá, Gretor? Meu pastor, vou lá, fui. Né? Aquele primeiro momento você fica nervoso, e aí você treme, e aí vai de novo, e aí Deus vai abrindo seu coração. E a partir do momento que essa palavra torna um alimento, que ela se torna uma sede, isso aqui tem que ser uma sede, vamos procurar a cabeça. E você deu uma aguinha? Essa palavra de Deus, ela tem sede. Quando eu vejo na sua vida, ela tem que ser sede. Tem que ser a presença constante do Senhor. E quando você pede para Deus abrir seus olhos, Ele abre. E Ele coloca em você. Então peça, se você tem desejo de aprender a palavra, peça para o Senhor. E Ele vai abrir os seus olhos. Ele não vai dar aquela preguiça. Quando você lê, Ele dá aquele soninho. Deus vai dar um sono, não. Então, a palavra de Deus tem que ser uma busca na vida de vocês. Assim como estudo. Minha esposa fala que eu sou muito focado. Quando eu começo a ler uma coisa, eu esqueço do mundo. E aí eu fico. Se não me tirar, eu ficaria até. E assim eu fui sempre da minha vida. Sempre nos concursos, já passei 4 ou 5, né? Nos concursos. E às vezes as pessoas falam, qual o segredo? Qual o segredo? Como é que tu faz? Eita, mas tu é muito inteligente. Não é inteligente, é foco. Quando a gente tem foco na vida, a gente tem que ter foco. Isso tem que ser uma prioridade. Eu quero fazer um curso superior, eu vou passar no Enem. Então foque. Mas não esqueça a Bíblia. Não deixe nada fazer você olhar para trás, olhar para o lado, você se desviar. Porque o mundo hoje ele encanta. O mundo hoje ele é atraente. E se você não vigiar, você cai. E vivemos dias de tribulação, onde as coisas vão apertar ainda mais. Então temos que continuar firme. Então, como eu falei, uma pessoa tem que ter propósito. Por quê? Ninguém respeita uma pessoa que não tem identidade. Se Daniel, ao primeiro momento, ele tivesse concordado, ele não tinha ganhado respeito. Então você só ganha respeito quando você se impõe. Eu não quero, eu não vou, eu não aceito. É isso que tem que ser a palavra na boca de vocês. A minha prioridade é Jesus. O meu alvo é Cristo. E meus amados, eu falo hoje para a igreja. Qual é o propósito hoje do cristão? Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, a palavra de Deus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Então é simples. Busca o reino de Deus. Busca as coisas do céu. Busca estar na igreja. Busca estar envolvido com jovens. Não se preocupe com as outras coisas, porque as outras coisas não serão acrescentadas. Então, quando a gente se dedica ao máximo para a obra do Senhor, Deus ele provê tudo na sua vida. E às vezes na nossa vida
nós mexemos também com decoração de festa, e às vezes a gente está sem dinheiro, e aí Deus provém uma decoração em cima da hora. Mandar o Pix aí da decoração à vista. Aí eu, meu Deus, não estava nem precisando agora, Deus mandou. Então na sua vida você tem que ser grato e saiba que Deus Ele vai te dar, porque Ele falou que todas as coisas vos serão acrescentadas. E vamos, então nessa noite vamos usar ser como Daniel, um jovem separado. Não importa, meus amados, se você é jovem, se você é velho, nunca é cedo, nunca é tarde demais para a gente buscar as coisas de Deus. Busca primeiro o reino dos céus. Então a gente vê aqui que nosso Deus é aquele que se atenta para o coração, meus amados. E a gente vê esse cuidado de Deus com Daniel e seus companheiros. E um cuidado especial, como eu falei para vocês, o chefe do eunuco deixou eles ali. Não, passa esses 10 dias. Se ele não tivesse deixado, eles tinham morrido de fome. Mas eles escolheram ser separados. E aí a abastança, aí o Senhor vai resolver a vida deles. Eles confiaram plenamente no Senhor. Eles sabiam ali que eles poderiam morrer de fome aqueles 10 dias. Mas não, eles confiaram totalmente. Senhor, Tu és o Deus que me guarda, Tu és o Deus que me protege. Então, meus amados, em qualquer situação da sua vida, que seja um momento desesperador, que você não sabe para onde ir, de onde vem, o Senhor é que te sustenta. Naquele momento que você está no seu quarto, o Senhor, não sei nem o que eu vou comer amanhã, o Senhor é que te sustenta. Naqueles momentos que o seu coração está tão angustiado, que às vezes você pensa até em tirar a vida, mas você tem que saber que é o Senhor que te sustenta. Deus, Ele nos cuida dos mínimos detalhes. A palavra dele fala, e as outras coisas vos serão, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então não é o que a gente temer, a gente não pode olhar para trás. Então aceite a situação em que o Senhor nos colocou e vamos confiar totalmente no Senhor. E eu queria citar bem aqui para vocês, meus amados, em 1 João, no capítulo 2 e no verso 12. Deus nos mostra aqui 3 grupos de pessoas: os filhinhos, os pais e os jovens. Quem quiser abrir aí em 1 João, capítulo 2, verso 12. E aí Deus fala o seguinte: filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aqui a gente vê, os filhinhos são quem? São aquelas pessoas que são salvas. Então a gente vê aqui que o problema deles já foi resolvido, que é o pecado. E os pais não, os pais são aqueles que conhecem desde o princípio. E os jovens? Os jovens são aqueles que vencem o maligno. Porque são o quê? Porque são os mais tentados. Os jovens são os mais tentados. E no verso 14 a gente vê: filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheci aquele que existe desde o princípio. E jovens, jovem, vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então os jovens, eles só são fortes porque a palavra de Deus está dentro dele. Então creia, meus amados, não importa quão difícil seja a situação na vida de vocês, se vocês permanecer na palavra, vocês vencem o maligno. É isso aqui, ó, é palavra. Jesus, quando estava no deserto, se ele não tivesse o domínio da palavra, para toda vez que o inimigo fosse dar uma investida para ele, ele não tinha vencido. Toda vez que o diabo vinha com um prato, ele dava o quê? A palavra. Então é a palavra que faz a gente vencer. O mundo
é a coisa mais difícil dos jovens vencer. Sabe por quê? Porque eles são atraídos por eles. É porque são atraídos. E uma coisa que atrai a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba indo. Porque aquilo está atraindo você para ele. Aquilo aí está atraindo. Mas quando a gente guarda o Senhor no nosso coração, quando temos a palavra de Deus, a gente não é atraído. E a gente vê que depois dos 3 anos, Daniel se apresenta ali na presença do rei. Mas só que Deus já tinha dado muita coisa para ele. Deus lhe deu um espírito de sabedoria, meus amados. Deus deu um espírito de revelação. E Daniel tinha toda a inteligência do mundo, porque ele estava interpretando os sonhos. Então Deus colocou ele em lugar de destaque. Saiba que toda a sua luta, que todo esse estudo que você está tendo hoje, na frente você vai ter com recompensa. Você vai ter um bom casamento, você vai ter um bom emprego, e você vai estar na casa do Senhor glorificando e agradecendo a Ele. Não seja como eu fiz, que eu acabei sendo atraído. Eu não estava me atraindo, eu estava indo e fui para conhecer. E aí veio as consequências. Mas graças a Deus, que Deus me livrou e que me salvou, me trouxe novamente para a sua casa. Glória a Deus. E a gente vê, meus amados, que Daniel era um homem de oração. Então, se a gente não perseverar na oração, a gente não vai conseguir. Vamos ficar em pé nessa noite, amém? Aleluia. Queria falar para vocês nessa noite que às vezes o mundo dá uma falsa suposição para a gente avançar nesse mundo. Mas esse avançar não é se conformar com as coisas dele. Não é se conformar com as coisas pecaminosas desse mundo. Esse avançar é você ousar. Então torne uma pessoa como Daniel. Uma pessoa que tinha propósito. Uma pessoa que tinha poesia. Uma pessoa que tinha princípio. Não deixe seus princípios. Não deixe a sua coroa. Cristo vale tudo isso. O céu está nos esperando. Porque o céu tem mais para a nossa vida. Vamos adorar o nome do Senhor.